Olá pessoal, aqui é Thiago Trindade da Conceito Gestão Corporativa. Estamos aqui para mais um episódio do Super Executores, o podcast de quem faz acontecer. Temos um tema muito bacana aqui que desmistifica como tocar gestão de verdade no seu negócio. O tema é o seguinte, pessoal, rituais de gestão, como criar ritmo, alinhar times e sustentar a cultura na prática. Para falar de gestão e cultura, nada ou ninguém melhor que meus dois colegas aqui, um que é Head de Excelência e o outro que é Head de Gente e Cultura. Então sejam bem-vindos, Renato Trindade, Paulo Cortez. Vamos para cima. Bora. Valeu, bora. Fala, pessoal. Beleza, gente. Pô, esse tema aqui é muito legal, pessoal, que está muito ligado ao nosso dia a dia aqui. A gente usa muito em casa, leva muito para os clientes e faz toda a diferença quando a gente fala de rituais de gestão. Eu gosto muito de um acrônimo, eu vou dar os créditos aqui para o João Adib, da CIMED, ele fala de ritmo, rotina e ritual. Ouvi isso aí dele uns 3, 4 anos atrás e nunca mais esqueci. No final do dia é a batida do tambor com método. Eu vou falar da minha experiência rapidinho para dar um contexto inicial, vocês também já trazem essa perspectiva, pessoal. Quando a gente falava de gestão, todo mundo falava muito na indústria de processo, falou muito de sistema de gestão da qualidade, por exemplo. E qual sempre foi o grande problema? A gente falava de mapeamento de processo, uma abordagem de KPIs e uma abordagem de procedimentos. Todo mundo fazia um monte de coisa, mas era para inglês ver. Era aquele documento que ficava na gaveta. Aquele documento que ninguém utilizava, ou um processo novo ali que eventualmente era esquecido na outra semana. E o grande desafio para que a gestão aconteça é desengavetar os processos que fazem realmente sentido e colocar no dia a dia. A minha visão, quando a gente olha para rituais de gestão, é exatamente isso que a gente vai fazer. Pegar melhores práticas e colocar no dia a dia, porque se a gente não aculturar as pessoas, a gente não consegue fazer gestão de verdade. E aí, rapaziada, o que vocês acham? Essa linha? Total, quando você fala de pessoas, no fim, a gente sempre diz, né, que no fim das contas, as pessoas que vão fazer as coisas acontecerem, né? Fala, Renatão, você ia dizer, né? Não, é exatamente isso. A gente sai daquele cenário em que a gente faz porque precisa fazer, porque alguém pediu para entender. E aí eu acho muito bom a gente falar sobre fundamentos. Sempre que a gente vai explicar alguma coisa, é interessante a gente falar dos fundamentos, né? E aí quando a gente leva para os nossos clientes, por exemplo, é o porquê fazer. Começa pelo porquê, né? Por que fazer? Não é porque você é obrigado, é porque vai dar resultado. Vai dar resultado em engajamento, vai dar resultado para o time estar mais unido, vai dar resultado para você conseguir impor ritmo, rotina e ritual, como o Thiago disse. Então, é indispensável ter os rituais de gestão ali bem definidos e sendo feitos. Mais importante do que você ter os rituais é ter a disciplina de executar. Não adianta a gente falar, poxa, vamos fazer 5 reuniões, uma de check-in, uma de check-out, uma reunião diária, e aí você não executa, perde a credibilidade. Eventualmente é melhor você fazer uma por semana e fazer acontecer e querer sair fazendo tudo e não fazer nada. Legal, eu gosto muito que você fala disso de engajamento, cara. Você pode falar, Thiagão, mas eu quero complementar. Vai lá. Essa questão do engajamento que o Renato falou para mim, sobre a questão de começar pelo porquê, né? Você justificar aquela tarefa que vai ser feita na cabeça de quem está ouvindo a demanda, ela é bastante importante, porque muitas das vezes a pessoa se sente obrigada a realizar alguma atividade, só que ela não entende lhufas do porquê ela está fazendo aquilo. E responsabilidade do líder de deixar isso claro. E o aculturamento e o engajamento do time vai ser pautado nisso. O quanto que o time está sabendo as causas, as razões, o propósito daquilo que eles estão fazendo. Né? O livro Começa pelo Porquê, do Simon Sinek, né? Que nos instrui muito bem sobre isso. Quem quiser assistir, inclusive, tem podcast comentando sobre isso. Tem o TED Talks dele mesmo. Muito bom. Ali no YouTube. E para mim justifica muito bem e comprova de que o time trabalhando junto, sabendo para onde vai, sabendo o porquê das coisas, faz com que a cultura aconteça, e aí vem muito no encontro do tema que a gente está discutindo aqui hoje. E isso é muito subestimado, viu, Paulo? É muito subestimado essa questão de como os rituais e a própria comunicação que está dentro dos rituais tem um poder muito grande. Acho que a gente vem numa transição dos últimos anos de entender e perceber o quanto o ser humano que está do nosso lado é importante, e é importante que ele entenda.
Talvez quando a gente nós estávamos lá na geração de comando e controle, não quer dizer que isso ainda não exista, existe muito ainda, mas estamos num regime de transição, digamos assim, na nossa geração. Mas o que se cuidava de fazer era o seguinte, o cara só tem que saber o que ele tem que fazer. Era isso, top-down, goela abaixo e acabou. E conforme a gente vai percebendo essa evolução humana, que as pessoas são necessárias e que existe um ser humano ali por trás do profissional, não é uma máquina, fica claro que esse porquê é fundamental também. Então eu concordo totalmente com vocês. É só você pensar um pouquinho, né? A gente é criança e tem uma atividade lá que a mãe pede para fazer. Cara, você não quer fazer, você quer brincar. Agora, quando você traz um significado por trás daquela atividade, a criança passa a entender. As pessoas um pouco parecido, o contexto dos colaboradores, o contexto da empresa é muito parecido. As pessoas vão fazer por fazer e elas não têm como ir além do trivial se elas não souberem o porquê. Elas sabem do porquê, elas vão conseguir, olhando o contexto, e a gente fala muito de gestão por contexto, né, gestão moderna, sabendo o porquê, como ela conecta os pares, como é que ela dá um próximo passo, como eventualmente ela pode se antecipar, né, uma vez que ela está olhando o porquê ela faz o que faz. E para fechar, eu conversei com um amigo aqui de negócios esses dias, e ele comentou que um outro gestor, ele estava conseguindo emplacar muitos resultados sozinho. Ele mesmo tinha muito talento, muito dom para emplacar resultados sozinhos, especialmente na área de vendas. Mas o time de vendas dele não performava. E que eventualmente ele tinha que se dedicar mesmo para poder ser um especialista ali e tal. Olha, cara, tem que tomar cuidado, porque gestão é algo que você pode ensinar. Não pode colocar ali o cara que está na posição de gestão, eventualmente uma estrutura pescoço, porque ele não está sabendo gerenciar. Alguém debaixo dele, porque ele não sabe tocar. Não, tem que desenvolver gestão. E aí passa muito por esse componente que são os rituais de gestão, no meu entendimento. E é bom lembrar que um bom técnico, eventualmente, não será um bom líder, né? Então, é preciso investir na liderança. A gente fala, o Paulinho falou, é responsabilidade do líder comunicar e comunicar corretamente. É isso, a gente assume a responsabilidade que se alguém não entendeu do time, foi o líder e não soube passar a informação do jeito que deveria ser. E tenho visto também, pessoal, sobre o desafio que é fazer isso remotamente, né? Então a gente tem ainda muitos modelos de trabalho que estão voltando, né? Alguns permanecem no remoto, mas quando você vê, até mesmo no cenário presencial, as pessoas não se conversam. Então é a mesma coisa que estivesse todo mundo trabalhando remotamente, mas de uma maneira muito inadequada. Então o lugar não vai garantir que a comunicação seja feita, que a gestão aconteça. É importante que você seja intencional em utilizar o melhor método, utilizar os melhores horários. Até nisso a gente tem que se preocupar, né? Por exemplo, uma daily, é uma reunião diária, para quem está ali lidando com operação. Você precisa fazer no início do dia. Não vai adiantar nada fazer uma reunião diária quando o dia já terminou. Então, até isso é interessante se pensar para que tenha o melhor horário, a melhor agenda, a melhor pauta e principalmente o plano de ação ser acompanhado periodicamente. Verdade, Renato. Esses silos acontecem demais. E não é raro a gente poder perceber isso aí, não. Muitas empresas, a única diferença do remoto é que eles pegam o transporte público ou o carro para ir até a empresa. E pior, né? Porque muitas vezes no remoto a gente consegue conduzir rituais de gestão efetivos. Então, acho que tem muita oportunidade para melhorar. O principal ponto aí, talvez, para um gestor, é ele não minimizar o impacto que tem os rituais de gestão. Entender efetivamente a importância que isso tem, a comunicação, e o ritual está muito para isso. A comunicação, manter ritmo, rotina ou ritual, e com isso a gente consegue priorizar muita coisa da companhia. E aí, Paulinho, é isso mesmo, né, cara? E esse ponto que você disse é interessante ao mesmo tempo que é legal reforçar que ter rituais não quer dizer engessar as atividades e ter isso de uma forma dura, vai ser sempre assim, não pode mudar porque foi estabelecido, ou a consultoria veio aqui e falou que as boas práticas são essas. Nós sabemos que existem as boas práticas, existem fundamentos, estudos e tudo mais, inclusive nós vivenciamos isso, mas é importante entender que isso faz parte de uma rotina do dia a dia e necessita de uma gestão viva. Muitas das vezes uma empresa estabelece lá que ela precisa de uma daily
e acaba virando uma conversa do dia a dia ali só para falar besteira, porque não tem assunto necessário para falar todos os dias. Então a daily, que é uma reunião diária, poderia talvez ser uma reunião semanal, né, ou quinzenal, que seja. Enfim, esse exemplo eu estou trazendo justamente para justificar que nem todo ritual se encaixa em toda empresa, em todo segmento, em todo tamanho de empresa, e que todos os rituais podem ser revistos, que eles precisam de fato serem olhados de uma forma viva e dinâmica, né, conforme as coisas vão acontecendo e o entendimento do cenário atual da empresa vai fazer com que isso seja determinante. Acho que esse é um ponto que eu queria complementar. Muito bom, Paulo. Então vamos para a prática. Vamos construir junto aí com quem está nos ouvindo, quem está nos vendo nas plataformas. Como a gente vai operacionalizar tudo isso? O que a gente deve levar em consideração nesses rituais? Então, uma empresa é um organismo que oferta serviços ou produtos para o mercado, ela sabe conceber bem aquele desenvolvimento do trabalho. Como é que ela pode usar esses rituais, então, no dia a dia? Por onde ela começaria, rapaziada? O que vocês entendem que é fundamental e não pode se abrir mão? E por que isso é importante? O que a gente vai conseguir tangibilizar nos rituais aí que a gente vai falar? Depende muito do tipo de equipe, né? Por exemplo, eu tenho exemplos de, como o Paulinho trouxe essa questão da reunião diária. Às vezes você vai ter times que vão ter que se encontrar diariamente. E na maioria das vezes são times que estão ali na operação. Então vamos falar do mundo de projetos. Acho que projetos, quando a gente fala de evolução, você tem evolução diária. Então o que você fez ontem e como a gente avançou, quais são os obstáculos? Vamos falar de projeto de desenvolvimento de software. A gente acredita bastante, inclusive, na gestão ágil. Então, ágil, eu preciso trazer isso para o dia a dia. E como eu entrego o máximo de valor dentro de uma semana? Entendendo muito bem a minha meta, o objetivo, só que entre o estado atual e a meta, eu tenho alguns desafios e, eventualmente, em 10 minutos, falando com o meu líder, ele vai conseguir me ajudar. Isso pode ser síncrono, né, ao mesmo tempo, ou pode ser assíncrono, né? A gente pode ter ali um momento que a gente vai parar e mandar um relatório no final do dia. Isso dando um exemplo aqui de times operacionais. Mas eu já vivi também situações em que você tem uma gestão de fábrica, em que você quer fazer a matriz não, mas o fluxo de escalonamento seguir. O que é isso? Fluxo de escalonamento. Você tem o limite da operação. Então, a operação das 6 da manhã entra o primeiro turno lá e eles têm algum problema. Não conseguiu resolver aquele problema das 6 às 7, o líder de produção ele tem que escalar para o supervisor. O supervisor tem mais 2 horas. Ele tem das 7 às 9 para resolver aquele problema. E lembra que a linha de produção está parada. Tá? E a linha de produção parada é algo muito caro dentro de uma fábrica. Então, só para a gente entender aqui os horizontes que a gente pode olhar. Não conseguir resolver até as 9, aí a gente tem uma reunião que envolve ali os setores de apoio. Talvez a manutenção elétrica ou manutenção mecânica. São esses caras que eu vou ter que falar com eles. Poxa, o seu técnico não conseguiu resolver. A gente vai precisar de uma ajuda, talvez, do supervisor dele. E aí um par vai falar com o outro. Poxa, chegou ali no meio-dia, 12 horas, ou 14 horas, 13 horas, antes do almoço ou depois do almoço, a gente ia para uma reunião de gerência com a diretoria do site. Se eu não conseguisse resolver aquele problema entre os supervisores, entre os gerentes, escalava para a diretoria. Não estou falando que é todo problema, tá, gente? Estou falando de problemas críticos que envolvem parada de linha de produção para linhas críticas. Então, aqui nesse cenário, a gente precisa de uma gestão mais rápida. Agora, falando, por exemplo, de um time de consultoria, aqui como nós, a gente se encontra 2, 3 vezes na semana, mas todo encontro que a gente tem é muito bem direcionado. Então, acho que o fundamento é entender muito bem onde a gente está, entender muito bem o cenário, quais são os outputs, se eles são os diários, se eles são semanais, quinzenais, mensais, e aí, a partir disso, a gente começa a construir esses rituais de gestão. Não querendo me alongar aqui, mas como o Paulinho falou, né? Eu ouvi uma frase, e tem muita reunião que é para tomar café, e tem muito café que é muito mais eficiente que muita reunião. É verdade. Então, de fato,
uma reunião que não tem plano de ação, que não tem avaliação de indicadores, que não avalia a performance, ela é um bate-papo. E essa sim, ela poderia ser eliminada. Mas aí cabe a nós pensar se a reunião, o ritual de gestão, ele não está acontecendo porque a gente não definiu uma pauta, porque a gente não sabe qual output que a gente quer, ou se de fato a frequência está muito alta e eu não tenho assunto mais. Eu estressei aquele assunto na segunda-feira, deu quarta-feira, poxa, não tem assunto. Então, é muito mais voltado para uma reunião semanal. E aí a gente pode depois passar, inclusive, pelos layers, né? O indicado. Operador com líder, diário. Líder com supervisor, semanal. Supervisor com gerente. E aí a gente vai dando parâmetro para o nosso ouvinte aqui situar na cadeira dele. E é bem interessante, Renato Paulo, que os rituais de gestão, eles cabem para todo mundo, como você escalou numa linha de produção, né, Renato? Partindo ali do operador até a diretoria, dependendo muito da alçada e dos SLAs para as coisas serem resolvidas. Isso vai muito do processo para diferentes tipos de negócio que a gente pode estar lidando. Mas o ponto é, existem rituais de gestão para todas as áreas da companhia, para todas as cadeiras da companhia. Independente se o cara é um colaborador no chão de fábrica ou no serviço operacional, ou se ele é o diretor de planta, o CEO ou o presidente. A gente tem rituais de gestão para todo mundo. Lógico que os temas que são tratados, a frequência, tá? O tamanho das reuniões, o que acontece ali, os rituais por trás desses elementos vão ser diferentes, mas todo mundo vai ter. Então, quando a gente fala, por exemplo, da estratégia de uma companhia, o primeiro passo é a gente ter encontros mensais para apurar resultados, repassar indicadores, sair com planos de ação, geralmente C-level com nível gerencial. Né? No nível gerencial, para as reuniões semanais, os check-ins ou as weeklies, é para repassar o plano tático operacional daquela semana. E no plano operacional, as dailies, a gente vai trabalhar muito aquilo que tem que ser feito hoje, que é extremamente operacional. Vai lá e executa, execução. Então a gente tem uma estrutura de cima para baixo, orientando, arquitetando, construindo, e de baixo para cima no sentido de execução. A execução faz o ponteiro mexer, faz as coisas efetivamente acontecerem. Né? Bom, a gente pode falar um pouco, para quem está nos ouvindo e eventualmente não está muito acostumado com isso, está ambientado com um ou outro tema, como é que ele poderia aplicar isso no dia a dia dele? Que rituais ele poderia lançar mão? Quais são os principais? A gente detalhar um pouquinho mais os principais rituais. É claro que vai haver um ajuste negócio a negócio, mas quais são os principais, como eles funcionam e o que ele deveria fazer na condução de um ritual desse? Sim, se eu puder até complementar, eu vou dar o espaço aí para vocês seguirem também, mas eu gosto muito de reforçar o motivo de fazer os rituais, né? Vamos dar alguns exemplos aqui e boa parte das pessoas que estão nos ouvindo já estão acostumados com esses termos e até de fazerem os rituais de fato, mas boa parte talvez esteja se questionando do porquê fazer ritual, por que estabelecer alguns rituais aqui na minha empresa, por que eu preciso fazer reunião semanal, diária, por aí vai com o meu time. E nós vemos isso aqui quase que todos os dias, o quanto de problemas que são evitados pelos rituais, né, o quanto de segurança do trabalho que é garantida através dos rituais e até mais, especialmente a linha mais operacional, que muitas das vezes não participa de nenhuma reunião, está lá só para fazer diariamente a sua tarefa operacional e não se sente ouvido, ele passa a ser alguém que ele nota a própria presença. Então, ele percebe que ele tem um espaço para dar a opinião dele, para colocar os pontos de vista, pontos de alerta, e ele se sente pertencente. Nós notamos, inclusive, uma melhora no clima organizacional da empresa quando os rituais começam a serem feitos. É verdade. Justamente por causa disso. Os colaboradores se sentem pertencentes e se colaboram entre si em melhorias e por aí vai. Além, é claro, da proximidade entre eles. Eles começam a se conhecer melhor, saber quem é o que, cada um que faz, as suas dificuldades. Então, vamos falar aqui dos alguns exemplos que a gente pode aplicar e aplica no dia a dia, mas é legal também reforçar o porquê que a gente faz isso e o quanto que isso tem gerado bons resultados nos clientes que a gente vive e até nas empresas que a gente já passou. Isso é muito bom, Paulo. Muito bem colocado. Acho que o primeiro ponto, a questão do engajamento é fundamental e fazer com que os processos, as melhores práticas aconteçam, os rituais de gestão vão ser utilizados para isso. Mas indo além,
Uma empresa que tem um modelo de gestão moderno e é o único sistema que vai garantir que uma empresa se perpetue ao longo do tempo, um modelo de gestão moderno, o que ele vai prever? Que uma empresa seja inovadora, que uma empresa resolva problemas reais dos seus clientes, que ela inove, que ela colabore entre as suas pessoas. Então, se as pessoas não forem participantes do básico, elas não vão se sentir à vontade para poder construir o novo. E acredite em mim, dono de empresa, executivo aí de negócio, você não vai fazer essa transformação, essa inovação ser relevante para o mercado sozinho. As suas pessoas não estiverem no barco, construindo, modelando de forma muito orgânica, digamos assim, você não vai conseguir ser uma referência, você não vai conseguir durar tanto tempo, né? A gente está numa economia muito acelerada, muito volátil, as coisas acontecem de maneira muito rápida. Um time organicamente tem que estar preparado para trazer respostas para as demandas do mercado, para as demandas da sociedade. Dito isso, eu vou pegar um primeiro elemento que eu gosto muito de colocar, é que estratégia, por exemplo, é para todos. Estratégia não tem que estar para aqueles que estão sentados numa torre de marfim, pensando do alto, como eventualmente oráculos da companhia. Estratégia é para todos e para ser desenvolvida através das pessoas. Eu já passei por muitos lugares, pessoal, e se pensava estratégia, se pensava a direção do caminho da companhia, e muito insumo ficava pelo caminho porque as pessoas não eram consultadas, justamente o que o Paulo está colocando. E quando você não consulta uma pessoa, ela não vai engajar em projeto nenhum. Se a coisa deu certo, ok. Né? Exatamente, eu não fui consultado, eu não sou relevante. Dificilmente isso vai dar certo. Ao passo que quando ela participa, ela se compromete. Foi ela que deu a ideia. Foi ela que trouxe o insumo. E é o caminho mais inteligente, né, pessoal? Imagine que você está numa operação, como vocês disseram, industrial. Eu vou traçar metas para o setor de manutenção, sendo que eu não sou especialista, como um diretor geral, um CEO. Não, eu vou consultar o pessoal de manutenção. E mais, granularizando isso, as ações, o plano de ação, o plano de melhoria, vai vir do pessoal que está ali com a mão na massa, porque ele sabe qual é o motor, qual é a potência, qual é a correia que tem que ser trocada e por quê. Então essa combinação é muito importante. Essa colaboração que o Paulo destacou é um elemento fundamental. E aí, falando de estratégia, a gente trazer as pessoas para participar, ajudar a desenhar no estratégico, tático operacional, vai ser um excelente caminho para quando o ritual de gestão acontecer, eles se sentirem pertencentes e, mais do que isso, trazendo insumos relevantes para o dia a dia. Gente, só voltando um pouquinho naquele ponto lá para o pessoal não se assustar também, né? Poxa, reunião diária. Reunião diária não pode ter mais de 10 minutos, gente. Reunião, mesmo que seja uma reunião de diretoria com o gerente, se a gente está falando de operação, é uma reunião breve. E outro ponto que é importante lembrar também, ritual de gestão não é apenas reunião. Então, a gente tem os rituais que são coletivos, né, do líder para o time, mas a gente tem os rituais que são do líder pro liderado. Esses também são fundamentais, e aí a gente vai trazer um pouquinho mais essa discussão. E aí, a proposta que eu tenho aqui, de fora da pauta, para a gente tentar exercitar e trazer para o horizonte de quem está ouvindo a gente, é pensando na cadeira que a pessoa está. Então, por exemplo, quais deveriam ser os rituais de gestão para um coordenador de time? Ou seja, o team leader. É o cara que lidera analistas, especialistas, ele não é líder de liderados. Acho que a gente pode começar por aí, depois a gente pode ir ali pro intermediário, né, que supervisor, coordenador ou supervisor e gerência, na verdade, e depois a gente finaliza com o nível de estratégico, que é a diretoria. O que vocês acham? Boa, legal, faz sentido. Bem dinâmico. Dia a dia do que a gente consegue ver aí nos negócios. Bom, vamos lá então, vamos começar a falar, Thiago. Acho que começando pelo sistema nervoso da empresa, né? Que é quem está lidando com o primeiro nível ali da liderança de time. Para começar aqui, que eu acho que é fundamental um líder de time ter, não necessariamente vai ser uma reunião diária. Pô, é reunião diária, mas não é diária. Dependendo, a gente deixa um dia ali sem para fazer uma retrospectiva, um pensamento de como foi a semana, talvez na sexta-feira, né, e uma reunião de check-in, pode ser ali na segunda-feira,
mas nos outros dias é importante esse cara falar com o time rapidamente para saber quais as demandas do time. Por quê? E aí eu compartilho com vocês algo que a gente já viu bastante. Quando você está liderando pessoas, equipes diretamente, dependendo do setor, aí vamos falar de um setor administrativo, você tem demandas concentradas em um membro do time e outras demandas, e outro membro do time ele não tem demandas. Ele está away, ele está tranquilo. E aí eu trago algo principalmente para quem está no presencial, que é o que a gente tem visto mais principalmente no ambiente industrial, de fábrica e tudo mais, é você fazer a reunião de time em pé, usando um quadro de gestão, ou seja, um Asana, mas um Kanban de ações. Por que usar esse Kanban de ações? Porque eu consigo justamente mitigar esse problema de sobrecarga. Então, o Thiago está com 10 tarefas, e aí não vamos entrar no quesito de estimativa de tempo, e o Renato está com 2 tarefas. Poxa, qual é o risco de eu não conseguir entregar o que está com o Thiago? E aí, quando a gente não tem esses rituais de gestão, eu não tenho visibilidade, talvez o líder não está vendo que a pessoa está sobrecarregada, e aí gera problemas de engajamento, problemas até de sobrecarga emocional, e aí a gente vem falando também de como isso é importante para a saúde mental da pessoa, ela saber que ela consegue entregar. Então, para o líder de primeira linha, falando de um ambiente administrativo, por exemplo, é preciso ter a reunião diária, e aí os check-ins e check-outs. Agora, falando de operação, é aquela reunião, gente, meta do dia. Qual é a meta do dia? A meta do dia é X peças no final da primeira hora. Segunda hora, quanto que é a minha meta? Qual é o objetivo? Onde eu tô? Porque aí você vai movimentando o time para conseguir gerar planos de ação dentro daquele horário de trabalho. Porque se a gente fizer uma reunião no final do dia só, e não falei, pessoal, olha aqui, né? Aí eu vejo o líder de produção como um cara que é o maestro, Thiago. Usa bastante essa palavra. Eu tenho que mostrar para o meu time que a produtividade ao longo do dia não tá legal. Eu preciso ajustar. Então aqui pensando ali, por exemplo, numa produção no envase de produtos farmacêuticos, na produção de uma linha de montagem de motores, é preciso desse bater do bumbo que você comentou ali bater do tambor, na verdade, que você comentou no início. Começando por esse aqui, eu acho que são os fundamentais. E o que vocês pensam aí, gente? Eu acho que tá muito alinhado, Renato. E o que eu vejo muito também sobre essa questão falando de ritmo, rotina, ritual, que deveria ser feito, muitas vezes o gestor, ele tentando delegar, mas na verdade delargando. E, eventualmente, numa conversa de corredor, ele não tem um ritual bem estabelecido, ele fala com todo mundo da empresa, mas nada é aterrizado. Fulano de tal, fazer tal coisa, fulano de tal, olha, aquilo está pendente, que está na cabeça dele muitas vezes, tá? Muito da realidade. Muito na cabeça dele, distribuindo para cá, distribuindo para lá, e não consegue aterrizar isso. Ele não tem um ritual estabelecido, que tem uma frequência clara, um dia, uma data, um horário para falar daquele tema específico. Ele não tem um repositório, seja algo plotado, visual, físico ou tecnológico, para poder enxergar o que está sendo delegado, o que está sendo passado, e muitas vezes delargado. Falou do tema, não detalhou, não deu a diretriz, quando tem que ser feito, quais são os requisitos. É muito do que eu vejo no dia a dia também. Então, é subestimado a capacidade que um ritual, seja ele semanal, diário, como vocês comentaram, ele pode fazer no dia a dia de uma empresa. Isso estou falando, por exemplo, de um líder, de um gestor de primeiro tier ali de liderança, por exemplo. Agora, vamos somar o erro. Lá em projetos, a gente falava muito disso, né? Você tem um erro, por exemplo, de 1 décimo ou 2 décimos numa peça, mais X em outra. Quando você vai ver, o conjunto inteiro não monta. É o que acontece nas empresas. Então, um líder de primeiro tier tem todos esses problemas, não alinha com o seu time. Aí ele tem 2, 3 pares. E aí, acima, ele tem 2, 3 supervisores, gerentes que também estão fazendo a mesma coisa ou deixando de fazer. Diretoria, então, nem se fala. Então, a gente tem o quê? O verdadeiro incêndio. É por isso que as empresas vivem no incêndio. É sempre entendendo no dia ou no momento o que é menos pior. Onde eu vou atacar para que o negócio não entre em colapso. Isso não é gestão, pessoal. Isso, na verdade, é
correria, né? As coisas só estão dando certo porque eventualmente aquele teu mercado consegue te assimilar. Mas com o passar do tempo não tem jeito. A gente não consegue sobreviver dessa maneira. Também, na minha visão, e aí não está só num nível de primeira liderança ali, mas já se estendendo para as outras, é realmente as rotinas de acompanhamento daquele profissional. O one-on-one, por exemplo, como a gente chama. Então, todos os líderes, necessariamente, se não fazem, recomendo que comecem a fazer, mas é importante que tenham em suas rotinas esse acompanhamento profissional a profissional dentro da sua equipe. E aí, nessas rotinas, você coloca lá planos de ação, planos de desenvolvimento, oportunidades que essa pessoa tem a se desenvolver, assim como reconhecimentos. Sim. Coisas que ela tem feito como exemplo, como modelo, também se encaixa muito bem dentro dessas rotinas que, via de regra, são mensais, mas existem empresas que fazem aí apenas trimestralmente. E aí, como o Renato falou, isso depende muito da realidade de cada empresa, depende muito da rotina que eles já têm pré-estabelecida, o tipo de trabalho, de atividade que é feita, mas necessariamente todo líder precisa fazer esse acompanhamento do seu liderado. E aí o que a gente costuma mais chamar é de one-on-one, que é um com um, né? Acompanhamento ali, só o líder e o liderado. Isso é uma rotina um ritual que necessariamente é muito importante em todos os níveis. Isso é bem bacana, Paulo. E o Renato fez a provocação de a gente falar por níveis, então o feedback one-on-one vai se aplicar a qualquer nível de liderança, ok? Qual é o poder que ele tem? O que então um líder que nunca fez ou começou a fazer, bastante incipiente, o que ele deve prever? O que deve contemplar uma rotina de one-on-one? Então, por exemplo, eu sou um supervisor, um coordenador, uma primeira liderança, eu tenho 8 pessoas debaixo do meu guarda-chuva, 10 pessoas operacionais, digamos assim, e como é que a gente poderia fazer então? É uma linha de produção e eu quero ter um alinhamento com esses caras. A vida é muito dinâmica, cada um tem sua característica, alguns estão batendo meta, outros não. Como é que a gente lidaria com isso? Como é que seria mais ou menos o dia a dia e esse próprio ritual para esse primeiro líder? Ver como depende muito do ambiente, né? Por exemplo, eu não enxergo um líder fazendo one-on-one com um operador na frequência semanal, talvez mensal, né? Porque ele tá todo dia, ele tá todo dia acompanhando ali. Agora, quando você vai, por exemplo, já saindo aqui do líder de primeiro nível para um líder de líder, o líder de líder é um cara que tem a agenda muito pesada, vamos falar um gerente. É muito fácil, e a gente vê exemplos constantemente, um gerente ficar 2, 3 semanas sem falar com o seu liderado, porque ele confia naquele cara. Ele confia, mas o momento do one-on-one, aqui na minha opinião, ele pode ser variado. Quem tem que trazer o tema, principalmente, é o meu liderado. Então, o que está tirando o sono desse cara? Onde que eu posso ajudá-lo? O que eu posso fazer para tirar as barreiras que você já não consegue mais tirar? Porque a gente está falando de uma pessoa mais sênior, né? Um supervisor. Então, esse one-on-one de líder para liderado, ele tem que acontecer. E se ele não acontece, imagina, ele tem que acontecer toda semana. Ele levou 15 dias, a gente tem muita confusão sendo carregada nas costas daquele supervisor. Ah, Renato, mas o cara pode falar. Claro, ele pode falar em qualquer momento. Mas o one-on-one já é um momento especial para que essa pessoa coloque o celular de lado, né, porque o gerente dê dedicação total do tempo dele ao liderado. E eventualmente vai ser a pessoa vai falar sobre problemas dela, problemas pessoais. Cara, eu não estou performando bem, eu gostaria de falar com você porque isso está acontecendo. E você vai ter possibilidade de agir com o que você pode. Agora, falando do líder de equipe, de analistas, que também é diferente. Vamos lá para o cenário administrativo de novo. Eu determinei para você a atividade X. Você está com muita dificuldade para fazer. Não vai ser na reunião diária que eu vou discutir com você e gastando o tempo do time sobre aquela atividade que diz respeito só a você. Então, o que a gente faz? Leva para o one-on-one. No seu one-on-one, a gente vai falar sobre essa demanda. A gente vai discutir legislação, a gente vai discutir temas específicos que eu, como coordenador financeiro, posso te ajudar. Então, é uma mesma ferramenta que pode compreender vários times, e por isso que eu acho que ela é tão rica.
No one-on-one pode ter coaching, no one-on-one pode ter feedback, no one-on-one pode ter um pequeno problem solving. Então, depois das reuniões ali de time, reuniões diárias para o operacional e reuniões semanais ali para o gerente, para ele dar a demanda, eu acho que o one-on-one é primordial, assim, é algo que mostra também até a preocupação e a humanidade de um líder sentar e ouvir aquela pessoa e dedicar o seu tempo exclusivamente a ele, né? Aquele tempo é do seu liderado. E é legal porque gente. normalmente a pessoa que vai passar pelo processo do one-on-one com o seu líder, ele espera esse momento para levar algumas demandas, dores, preocupações que em outro momento ele não levaria. Até porque a pessoa tem essa sensação, poxa, meu líder está sempre atarefado, está sempre corrido, sem tempo. E aí ele fala, pô, eu não vou incomodar ele com isso. Eu não vou interromper ele para falar sobre esse tema. Então, quando tem já marcado, já agendado esse one-on-one, os encontros ali, os rituais já com data marcada, necessariamente essa pessoa já se prepara e já sabe que ela tem um momento para falar sobre esses problemas sem estar atrapalhando ou Perfeito, Paulinho. enfim, criando algum tipo de problema. E, de novo, isso, mais uma vez, traz engajamento para o time, como o Thiago comentou. E, independente de qual nível hierárquico, todos temos dores, todos temos preocupações e temos fragilidades. E ter esse espaço com o seu superior faz todo sentido quando a pessoa está vislumbrando uma nova vaga, um crescimento na empresa e até mesmo novos projetos que sempre vêm surgindo, dá muito mais abertura para aparecer alguns problemas que, se não houvessem esses rituais, os problemas ficariam ali escondidinhos, camuflados. Demais. Legal, Paulinho, sua perspectiva. Eu vou aproveitar para trazer algo que para mim é um paradigma, não sei se para vocês também. Mas me parece que muitos gestores, eles se sentem melhor em comunicar para o time que eles são muito atarefados e não tem tempo. Poxa, se fulano de tal sabe que eu tô sem tempo, ele sabe que eu sou importante. Gente, que engano de um gestor pensar assim. Se você não tem tempo para sentar com o seu liderado, escutá-lo e ajudá-lo a resolver os problemas, você vai ter tempo para quê? E aí quando a gente vê... Né, Renato? Desperdício total. E quando a gente vê o tempo, quando a gente vai fazer um mapeamento da agenda, coisa que a gente faz no Gestão Lean, que tempo que esse cara tá usando? Para que, na verdade, ele tá usando esse tempo? Para ficar respondendo e-mail. Ou fazer o trabalho do time dele, né? Ou fazer o trabalho do time dele. Minando que o time dele poderia estar se desenvolvendo. E aí você vê que é muito dos resquícios, dos elementos que a gente tem da gestão comando-controle, a gestão pelo poder, a gestão pela intimidação, a gestão... E às vezes o cara só herdou isso, né? Ele nem sabe o que ele faz, mas ele não aprendeu com ninguém. Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer diferente disso. E tem caminho para poder orquestrar tudo isso. É o que a gente está querendo trazer nesse bate-papo, de maneira simples, implementando um ritual de cada vez, aquilo que faz sentido. Mas eu concordo com você, se eu tivesse que começar por qualquer coisa, esse contato com o time, essa conexão efetiva, e você citou um ponto bem elementar, Renato, que é a gestão da agenda. Quantos empresários e quantos executivos a gente conversa que não tem uma gestão de agenda? Muitas vezes você vai falar com o camarada, pô, mas eu esqueci, então você não gerencia sua agenda, você não tem um e-mail eletrônico, um Google, um Outlook para gerenciar suas iniciativas. Então não dá para fazer rituais de gestão sem ter gestão de agenda também. Exige disciplina. E é algo tão fácil de fazer, né? Algo tão simples de fazer, só que muitas vezes a dificuldade não está no fazer, mas na mudança de mentalidade. Poxa, eu não sou médico para ficar agendando horário, eu sou diretor, eu sou gerente, minha agenda sou eu que faço. Claro, é você que vai organizar a sua agenda, mas na sua agenda tem que ter tempo para gestão, tem que ter tempo para solução de problemas, tem que ter tempo para olhar os números, tem que ter tempo para fazer análise de KPIs. Nosso dia ele tem que ser distribuído e muito bem distribuído, porque o tempo o tempo voa. E ainda mais hoje quando a gente está falando de tanto assédio digital, né? Então rede social, WhatsApp pipocando o tempo todo. Isso é uma coisa que eu tenho pavor, gente. Eu sei que em operação isso é complicado, as coisas costumam correr muito, né? Muito rápido, mas é o WhatsApp pipocando o tempo todo. Será que isso não poderia ter sido levado num ritual de gestão?
será que tudo que está chegando em você precisaria chegar em você? Acho que é uma pergunta boa também, né? Quantos diretores fazendo trabalho de analista a gente vê? Exato. Por quê? Comunicação Porque assíncrona, e dito isso na natureza, é picada. Você não tem um momento para poder tratar daquele problema. O cara te manda uma demanda X, aí você interrompe com a Y. Daqui a pouco ele volta com X mais 1. E você nunca termina aquilo. A eficiência é muito baixa nesse. o cérebro sofre também, trocando de assunto a cada 5 minutos, né? Urgência, daqui a pouco uma urgência mais urgente, daqui a pouco uma urgência mais urgente, e no final do dia, aquela sensação de não ter feito nada. Exatamente. E esses pontos que vocês trouxeram me faz até reforçar a questão para quem está nos ouvindo aqui de, poxa, não tenho nenhum ritual ainda, por qual que eu começo? Eu acho que é um ponto interessante, já que tem diversos, né, e falamos de alguns aqui, e como que você mapeia as necessidades, o que fazer primeiro? É lógico que já tem uma breve concepção, se a gente for conversar ali com o dono da empresa ou com os gerentes, os líderes de modo geral, todo mundo vai ter uma concepção de quais as informações são mais importantes serem tratadas e trabalhadas, e com isso já conjecturar algumas ideias de rituais. Mas eu gosto muito da ideia do one-on-one ser um dos primeiros, já que conversando com essas pessoas, o líder vai perceber todos os pontos, o que tem de oportunidade, o que são dores em comum. Então, os liderados ali, boa parte deles tem o mesmo problema. Poxa, toda semana nós temos algum acidente leve aqui porque o cara corta a mão. Então, beleza. Então, toda semana vamos ter um ritual para falar sobre segurança do trabalho antes do turno, por exemplo, né? E isso vai estabelecer os próximos rituais, começando pelo one-on-one, começando pela escutativa mesmo, de entender com os seus liderados todos os pontos principais ali do dia a dia da rotina deles. Também concordo. Perfeito. Muito bom, Paulo. E isso traz proximidade, conexão e ajuda a resolver problemas. A gente fala muito sobre problem solving aqui dentro de casa. A gente precisa conhecer os problemas tal qual eles são. Então, essa oportunidade de estar junto com o seu liderado vai trazer muito insumo legal para resolver problemas efetivos da companhia. E aí, Renato, a gente falou sobre rituais do primeiro nível de liderança. Quando a gente vai para um nível gerencial, o que você acha aí, o que vocês acham que dá para implementar, falando de um líder que lidera outros líderes? Eu vou ser um pouco polêmico aqui, porque de algo que me marcou bastante, mas é um primeiro. A gente nem... até o nome às vezes, né, assusta o pessoal, mas é o Gemba. Estar no local que as coisas acontecem. O que acontece? Quanto mais a gente vai mudando... Acho que todo mundo lembra da brincadeira do telefone sem fio aqui, né? Sim. Eu falo uma coisa no ouvido de um, vai pro outro. Quando chega no final, a mensagem tá totalmente distorcida. Por quê? Entre um canal e outro tem ruído. É igual a estação de rádio. Dependendo da estação, tem ruído, você tá no meio entre uma e outra. Cara, você pega a música do funk, e aí você pega o pastor sambão orando ali, né? E é isso. Então, principalmente para quem está chegando numa empresa como um gerente, você precisa conhecer o processo. Porque senão você vai ficar vendido. Não estou falando que o time vai te enganar, mas o problema ele toma uma proporção muito maior quando você escuta. E aí quando você vai no lugar, o problema fica muito mais simples. É igual lista de exercícios, né? Para quem... A gente via na lousa um exercício, cara, impossível resolver. Quando a gente começava a fazer, quando a gente olhava e fazia e estava ali fazendo com as próprias mãos, era outra coisa. E o Gemba, estar no local real, essa palavra vem do japonês lá, né? Mas levanta a bunda da cadeira e vai olhar. É algo que você precisa fazer como gestor. E aí eu lembro, Paulinho, do Márcio, diretor de CX lá do Mercado Livre. Esse cara, Thiago, ele é o cara que tem a agenda mais complicada da diretoria. Ele fez shadowing. O que é shadowing? É sentar do lado do líder da área, entender da área. E a gente está falando de centenas ou dezenas de áreas. E ele fez um cronograma anual para ele em todas as áreas debaixo da diretoria dele. Então ele desceu o nível de gerente, sênior, gerente, supervisor, líder e chegou até o representante. A gente está falando de 5 níveis. Então é preciso muita humildade. Mas por que esse cara fez isso?
Porque ele precisava resolver o problema. Como que ele vai resolver algo que ele não conhece? Exatamente. Para ter insumo, né, Renato? A gente incorre o risco de estar vendo ali o que seria o conto da caverna de Platão. Você está vendo somente sombras. Você não está vendo a realidade tal qual ela é. E tem um exemplo muito notório, embora os nomes não fossem utilizados naquela época, e fez com que o Ocidente permanecesse livre. Vocês sabem quem fez isso aí, de estar no Gemba fazendo a coisa acontecer? Mr. Churchill. Exatamente. O cara rodou mais de 50 mil quilômetros na Segunda Guerra Mundial, em um ano só, passando por todos os principais campos de batalha, para primeiro levantar o moral dos soldados, estar ali nas trincheiras, e também para saber o que estava acontecendo efetivamente. Ele tinha um comitê da verdade, um comitê estratégico, a gente já falou sobre isso em outros episódios, no qual somente a verdade nua e crua poderia ser trazida para aquele comitê, além do Gemba que ele sempre estava tratando. Então, a gente vê que talvez com outro nome, mas as boas práticas de gestão estão sendo feitas e ganhando guerras há muito tempo. Exato. Por que a gente vai fazer diferente? Cara, esse exemplo do Churchill é maravilhoso. Se você não assistiu o filme, assista. Tem a imagem dele, todo mundo com medo de entrar na guerra, né? Guerrear contra Hitler, no parlamento. E aí, se ele ouvisse só aqueles caras lá, quem seria a Inglaterra e a Europa hoje, né? O mundo, talvez. Ele foi pro campo, foi falar com as pessoas, com o cidadão comum. E a gente não vê isso acontecendo, né? Raramente a gente vê. E aí, ele, dando o contexto dele ali no trem, o pessoal, não, a gente vai pra guerra. A gente vai lutar. E aí, daí veio aquele discurso dele, né? Que é do lutaremos no campo, lutaremos nos rios. Belíssimo. Cara, a gente vai lutar. E o povo queria lutar, o povo queria defender a sua pátria. E se ele não tivesse feito isso, talvez o mundo que a gente vive hoje seria muito diferente. Então, bem legal o exemplo que você trouxe, cara. E até o termo Gemba é um termo que, de fato, nem todo mundo utiliza, né? Mas eu recordo que recentemente teve um post seu, né, Renato? Que teve bastante discussão no LinkedIn, discussões positivas, é claro, que as pessoas traziam exemplos, justamente falando sobre esse tema, do quanto que foi positivo a pessoa adotar isso como um ritual para linha profissional dela mesma. Poxa, minha vida melhorou muito depois que eu comecei a fazer isso, porque eu comecei a entender a realidade da operação e por aí vai. Então, assim, não é só bravata ou até... Não é coisas que só nós aqui vivemos, mas muita gente, pelo que nós vemos, já vivenciam isso e tem essa rotina, tem um ritual já implementado no dia a dia, porque vê valor. E de fato, a gente sabe que, se for falar teoricamente, é meio que óbvio, mas esse óbvio precisa ser reforçado, porque às vezes é difícil mesmo. A pessoa com a agenda cheia, ela não consegue se organizar para sair da sala dela para ir lá na operação e ver as coisas acontecendo. Mas é justamente isso que vai fazer o diferencial desse profissional para um outro profissional que não sabe o que fazer, né? Não sabe quais atitudes tomar e não conhece de fato a operação, como ela funciona. Legal, gente. E para o pessoal não confundir, não é a gente reforçar a questão de um gestor que tem que estar pensando o executivo, o estratégico, fazer no lugar das pessoas. É sobre observação, pessoal. É observar, levantar o moral, entender e mostrar para o time que a gente está lá observando e ajudando, mas trazendo insumo para tomar de decisão, para melhoria contínua. No final do dia, líder está em qualquer posição de liderança para poder servir. E para servir eu tenho que entender das minhas pessoas, dos meus processos. É por isso, é observação para não confundir a turma. Vou lá, vou começar a bater o martelo. Não é isso. É bem diferente. É bem diferente, tá? Justamente aí que vocês trouxeram. Legal, esse é um ponto bem legal do Gemba. O que mais a gente pode fazer? Um líder de líderes. O que mais um gerente, um gestor que coordena supervisores, né, que trabalha com outros gestores, que outro ritual de gestão ou outros rituais de gestão ele deveria ter no dia a dia e na agenda dele? É um outro que pouca gente faz, Thiago, que é a solução de problemas. Parar uma vez na semana e falar, estruturar um problema, né? Porque primeiro, às vezes o que é problema para você não é para mim, a gente precisa descrever em conjunto o que é um problema. Pensando no que a gente não está atingindo. Por exemplo, eu sou gerente de operações, minha produtividade do time está baixa, produtividade da fábrica XPTO. Qual vai ser a minha solução de problemas? O que eu vou investigar e qual vai ser o plano de ação? Isso para mim tem que acontecer.
Talvez o problema seja financeiro, talvez o problema seja com pessoas, mas a gente precisa periodicamente parar um pouco, né, e aí a gente volta a falar sobre o apagar incêndio. A gente resolve o problema o tempo todo. A gente está resolvendo pequenos problemas, mas a maioria das vezes se peca em parar, como a gente deve parar para falar com um liderado, parar para falar de um problema específico, que é aquele problema que está me impedindo de chegar no objetivo. E aí já puxa também para a reunião de objetivos, que é a reunião de acompanhamento de OKRs ou estratégica. Então, talvez fazendo aqui o movimento inverso, é a gente olhar para os nossos indicadores, objetivos. Quais são os objetivos? E quais deles eu não estou atingindo? Se eu não estou atingindo, eu não posso ficar sem fazer nada ou contar com a sorte. Eu tenho que resolver o problema de uma maneira estruturada. E para isso eu posso e devo usar o meu time, que é o Mind Master ali, né, que a gente fala muitas pessoas em conjunto, para trazer ideias para resolver aquele problema e voltar para a meta. Acho que são 2 rituais aí. Olhar para os objetivos esse é fundamental, e solução de problemas. Fundamental. E resolver problema não é apagar incêndio, né? Porque apagar incêndio, o problema é que o incêndio sempre volta a acontecer no mesmo lugar. Esse é o grande problema da maioria das empresas que não tem um programa de gestão, um processo de gestão bem estabelecido. Isso é bem importante no que você tocou, porque parece que quando a gente fala de estratégia, ela geralmente fica no campo da ideia, do PowerPoint ou no sonho, um devaneio de algum dono, de um líder, de um gestor. Não. A estratégia tem que ser muito clara. Ela começa tangibilizando com visão. E visão tem métrica, tem meta. Para 3 anos, onde estaremos? O que alcançaremos? O que conquistaremos? Para 1 ano, onde essa empresa, onde esse organismo estará? Que são as diretrizes, objetivos principais da companhia, X de faturamento, X de produtividade e eficiência, tantos projetos executados. Legal. E no nível tático, que é onde cada gerente vai trabalhar, quais são as diretrizes, os objetivos para o trimestre? É onde acontece a gestão ágil, a estratégia ágil. O que eu vou melhorar, arrumar, desenvolver, construir a fim de que eu colabore com a estratégia anual da companhia? Eu tenho que ter métricas, meta para isso também. E aí vem o que o Renato colocou. Resolver problemas, eliminar gargalos, eliminar gaps é o trabalho do líder no dia a dia. E aí um método para a solução de problemas complexos, a fim de resolver na causa raiz e permitir que as coisas comecem a acontecer com fluidez, vai mudar o jogo da companhia. Está tudo amarrado. Visão de árvore, visão de floresta, visão de árvore e a mesma coisa, visão de árvore e floresta o tempo inteiro. Esse é um ponto bem legal. Não é em toda empresa que a gente vê isso acontecendo. Empresas maduras o fazem e tiram muito proveito disso, mas muito proveito. E aí, pessoal, falando de século XXI, economia moderna, certo? A gente está num mundo de tecnologia, inteligência artificial, startups, transformação digital. Se eu não fizer esse básico aqui que a gente está conversando, não vai adiantar pensar em fazer todo o restante. Às vezes o gestor, o líder, o dono, fica, como a gente pode dizer, ansioso por tudo que está acontecendo no mundo. Um conselho aqui de quem está nas trincheiras, tocando diversos projetos, começa pelo básico. Fazendo o básico, você vai mitigar, calar a voz da ansiedade e dar um plano muito claro tem um plano claro sobre onde eu estou, para onde eu vou e o que eu vou lançando mão de momentos em momentos. É a mesma coisa que um cara que nunca treinou na vida, pessoal, está digamos, com um sobrepeso muito grande e ele entende que em 2 semanas ele vai correr como o Usain Bolt. Uhum. É mais ou menos isso, né? Quando a gente olha para um mundo tão frenético que a gente vive. Então, quando a gente fala de ritual de gestão, pessoal, é fazer o básico bem feito. Isso vai dar insumo para a gente poder fazer uma progressão, né, conforme ali a maturidade acontece. Objetivos, essa discussão sobre objetivos, né, Thiago, que eu acho que é um outro ritual de gestão, tem que acontecer semanalmente. Se a gente tem um planejamento anual, não existe mais aquele plano que a gente olha para 2 anos, né? Talvez a gente planeje aí 6 meses. A gente traz isso para o horizonte de mês e semana. Eu estou conseguindo seguir naquela semana e ali dentro de uma meta escalonada, né? Por exemplo, se eu tinha que daqui 3 meses estar em tanto, nessa semana é tanto dividido por... Faz uma regrinha de 3. Exato. Se eu não conseguir chegar ao objetivo semanalmente, se eu tiver uma tendência de semanalmente estar saindo do objetivo,
vou atingir. Não existe milagre. Então, pequenos ajustes de resolução de problemas deveriam levar você para dentro da meta. E é isso que a gente está provocando aqui. Então, essas reuniões, para mim, para um gerente de área, são indispensáveis. Bom, gente, muito bom. Aqui a conta tá fechando. A gente falou de one-on-one, feedback, de daily, falamos aqui de check-ins, estabelecer objetivos claros, repassar isso com o time, resolver problemas para o ponteiro começar a mexer, resolver causa raiz de problemas, ter momento com o nosso time. Muito bom. Então são rituais, são fundamentais. E aí quando a gente sobe para o nível gerência, diretoria, é onde os grandes resultados acontecem, né? O plano macro. E rituais a gente pode estabelecer. Eu entendo e a gente percebe que o one-on-one continua sendo um cara fundamental, sim, assim como o feedback, certo? É um alinhamento muito efetivo. A gente existe uma estatística que ela fala de mais ou menos o seguinte: 15%. Se você tiver 15% do seu efetivo comprado com os objetivos da companhia, que é a alta liderança, né? A primeira estrutura de liderança ali, quando ela está comprada, é 15% do efetivo da companhia, é ali que a agenda vai acontecer. Ou seja, é da diretoria para o nível gerencial, onde tudo vai efetivamente acontecer, no sentido de a gente fazer a agenda, fazer os objetivos caminharem, a visão está comprada, está clara e as batalhas dentro dessa grande guerra serem efetivas. Então, o trabalho da diretoria para com a gerência também é muito elementar. O que a gente prega geralmente? O one-on-one, feedback é crucial, usar isso para um plano de desenvolvimento, para ajuste de rota, para conversas importantes de ajuste de rota. Outro ponto fundamental é a reunião de resultados. Essa aqui é um divisor de águas. Muitas vezes, todo mundo está correndo atrás do seu e a gente não para sentar todo mundo e entender para onde a empresa está indo. Essa é uma oportunidade para o principal executivo trazer uma perspectiva e recobrar o pessoal sobre para onde estamos indo no longo prazo, no médio e no curto prazo. Certo? Olha, visão de ano, visão de mês, como todo mundo está trabalhando, quais são as principais iniciativas e resultados entre as partes, a fim de fazer essa gerência colaborar. Entender, por exemplo, o Thiago está na iniciativa de tecnologia, o Renato está na iniciativa de gestão e processo, o Paulo está na iniciativa de gente e cultura. Então, como é que tudo isso se conversa? É um momento muito importante todo mundo repassar, não no sentido de caça às bruxas, de apontar dedos, mas de repassar o que nós estamos fazendo, o que está dando certo, está dando errado, e o que a gente vai fazer dali em frente, até combinando capacidades de áreas de gestores diferentes para a gente vencer nossas batalhas. O que vocês acham aí dessas reuniões, pelo que vocês já têm vivido no dia a dia, de oportunidades passadas e também na Conselho? Acho que é essencial, né? E somado a isso, o ritual de planejamento também, né, Thiago? Eu vejo que, claro, você vai fazer um ritual ali, as reuniões de resultado e tudo mais para entender como está indo, e as de planejamento previamente para desenhar todas essas metas, objetivos e para onde vai. E a cadência disso depende muito do cenário de cada empresa. Então, esses pontos que você colocou para mim fazem todo sentido. A gente vê isso acontecendo no dia a dia aqui nos nossos clientes, nossos parceiros, e o quão diferente é o resultado deles mediante a rotina ser implementada e isso acontecer de verdade é impressionante. O fato de nós utilizarmos de algumas ferramentas de tecnologia aqui em clientes nossos mesmo para acompanhar OKRs, KPIs e outros indicadores da empresa junto com gestão de iniciativas, o quanto que isso faz a diferença no dia a dia deles e lá no final a conclusão do resultado deles comparado mediante aos anos anteriores, por exemplo, a gente nota o quanto que esses rituais fazem a diferença. Total, Paulinho, total. Acho que essa reunião de resultados, ela não deveria ser surpresa para ninguém. É um primeiro ponto, porque uma reunião de resultados ela vai acontecer mensalmente. O diretor ou o gerente não pode esperar que essa reunião seja o único ponto de contato dele com o time. Porque a gente falou muito aqui de reunião do líder com liderados, mas a gente precisa que os pares tenham ambientes para se falar. E aí também vem uma reflexão sobre o quanto às vezes as métricas definidas para cada time, elas são canibais, né? Então, para conseguir entregar a minha meta, eu tenho que piorar o indicador do fulano de tal. Por isso que um plano se constrói a muitas mãos. Eu vi muito isso.
times que não se encontravam talvez uma vez por mês, e estavam em sites diferentes, estava em São Paulo, estava em outro lugar, e esses caras eles só faltavam se matar, porque eles não se comunicavam, não tinha reunião de alinhamento, não tinha ali uma reunião, por exemplo, um team building, né, para esses caras conseguirem ter a identidade de time, e mais parecia uma guerra, e cada um corre para o seu lado. É porque em grandes corporações, quanto maior a corporação, mais distante ou mais desafiador, na verdade, fica enxergar o cliente. Ainda mais no mercado B2B, né? A gente tem abordado muito. E aí vira uma guerra. Então eu acredito muito que o gestor, o gerente, o diretor, ele deve colocar o time dele para conversar, para discutir sobre os problemas, para um falar da área do outro e como tem impactado. Isso não é caguetagem. É abrir um ambiente seguro para um falar e outro procurar como ajudar, e depois ali todo mundo comemorar um resultado que foi fruto de um trabalho ao longo do mês, e não só chegar lá e medir, como diria um conhecido meu, né, só fazer a autópsia do resultado e não um exame de sangue. Exatamente, rapaziada. Isso parece muito com um time de alta performance, né, dos esportes. Você percebe que quando a cobrança não é para apontar o dedo para o outro, mas para fazer com que o time ganhe e a gente vença o campeonato. É muito diferente uma coisa da outra. É caçar as bruxas, apontar um culpado, buscar colocar na forca um time que está alinhado e trabalhando para que as coisas efetivamente aconteçam. Isso também vai falar de um ponto, Paulo, que é cultura. É o quanto que eu tenho pessoas alinhadas à minha cultura e o quanto essa cultura tem sido desenvolvida no dia a dia da companhia. E quando eu tenho a cultura certa, a cobrança não vira uma caça às bruxas. Ela vira um elemento muito poderoso para todo mundo crescer, para todo mundo performar, não é verdade? Exato. E tem a construção da cultura, ela é baseada nos rituais. Conforme Também, os exato. rituais vão acontecendo, as rotinas vão acontecendo, a cultura vai se desenhando. E é bem isso. Vocês já passaram por isso, eu também, de quantas vezes você implementar um ritual novo e no começo é difícil, poxa, mas vamos falar sobre determinados problemas, vamos expor fulano de tal e tal. E ao longo do tempo isso se torna tão perene e tão importante que mesmo na sua ausência, que era o implementador inicial, o ritual continua acontecendo. E isso entrou na cultura. Isso se tornou parte e deixou de ser alguma questão pessoal, como o Renato tinha falado, poxa, vou expor alguém, vou criar problema. Não. É ritual, é para resultados melhores da empresa. E isso vai se construindo uma cultura das pessoas estarem mais próximas e necessariamente entendendo o fundamento de cada um daqueles rituais. Muito bom. Voltando, pessoal, estamos caminhando para o fim. Tem papo aqui para a gente falar 3 horas sobre esse tema. Dá para granularizar, detalhar, trazer frameworks, mas a espinha dorsal do que a gente queria trazer é o poder dos rituais de gestão, como eles devem ser feitos, por que devem ser priorizados. Acho que a gente tocou esses principais pontos. Eu queria aí que Renato, Paulo, vocês trouxessem uma perspectiva final sobre aquele gestor que está começando a fazer, que nunca fez ou que está patinando, ele deveria se atentar e dar esse recado final para a nossa audiência. Legal. Bom, comece por uma pauta muito boa. Uma pauta delimitada. Traga os temas, se prepare para as reuniões. Mande a pauta antes para o seu time, para que ele se prepare também. Ninguém, eu não sabia do que ia ser dito. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Se você vai dar feedback para alguém também, se prepare, tire os achismos, tire o que você acha que aconteceu, mas traga fatos e dados. Use os dados ao seu favor. Então, como que eu vou saber qual é o problema? O problema é uma meta não atingida. Então, se você não tem meta, você não tem problema. Então, eu preciso ter objetivos. E todo mundo tem problema. Porque se eu não tenho uma meta definida, o meu caixa já deve estar negativo, né? Porque se fosse fácil, a gente não precisava estar empenhando todo esse esforço. Então, uma pauta bem definida, preparação e gestão do tempo, gente. Eu acho que o tempo de todo mundo hoje é muito corrido e a gente tem que ser efetivo na comunicação. Então, aprender a tangibilizar o problema, a trazer a informação, a aterrissar, para não ficar aquela conversa que nunca tem fim. Então, acho que esses são os 3 pontos que eu gostaria de trazer. E obrigado pelo papo aí, gente.
De fato, tinha muita coisa para falar, mas vamos deixar para os próximos. Bom, muito bom. Vamos lá, Paulo. O tempo voa, né, cara? Já chegamos ao final aqui, olha só. Bom, para mim, até complementando o que o Renato falou sobre comunicação, para mim a essência é comunicação nas empresas, né? E os rituais, eles vêm para facilitar isso, para criar canal para que haja comunicação, sejam elas visuais, sejam elas através de reuniões, sejam elas virtuais ou presenciais, enfim. O objetivo é sempre garantir que a comunicação seja fluida, que o líder seja ouvido e, mais do que isso, que o líder saiba ouvir. E para você que vai começar, não sabe por onde caminhar e, poxa, nunca fiz nenhum ritual, comece ouvindo seu time, entendendo as necessidades, mapeando e, a partir daí, um a um ritual por vez, você vai criando essa rotina, você vai construindo os rituais junto com o time. E não custa nada, não é problema nenhum você perguntar para o time também, poxa, o que vocês acham da gente conversar sobre determinado tema uma vez a cada 15 dias? Entende? Vamos fazer determinado encontro no mês para falar sobre indicadores. Enfim, alguns exemplos que muitas das vezes a resposta já existe, você só não sabe, mas o seu time sabe. Então, ouça seu time, converse com seu time e aos poucos você vai implementando. Não precisa fazer 10 rituais de uma vez só, mas um por vez, e isso vai se tornando perene, vai entrando no hábito, vai se tornando parte da cultura da sua empresa. Então, para mim é isso. Comunicação é feita com base nos rituais e isso você vai construir uma cultura forte e com resultados, que no fim das contas é isso que a gente espera. Valeu, ótimo papo aqui com vocês e que venham os próximos. Né? Você que ficou até aqui nos ouvindo também, um grande abraço e conte com a gente aqui, com todo o nosso time. Bom demais, pessoal. Eu concordo plenamente aí com o que vocês trouxeram de perspectiva no episódio aqui no final. Eu destaco que resiliência, que compromisso e também disciplina são fundamentais para você que vai implementar esses rituais pela primeira vez ou que está patinando. Não é porque ele não está funcionando bem que ele vai deixar de funcionar ao longo do tempo. Pelo contrário, você vai aprimorar continuamente. É ter clareza se aquele ritual tem conexão direta com o meu modelo de negócio. E aí você sempre pensar no nível estratégico, tático, operacional, que primeiro ritual eu posso estabelecer. Seja um one-on-one, uma reunião gerencial semanal, uma reunião de resultados, por exemplo, para a gente aferir e corrigir a rota mensalmente. Já é um excelente começo. E a partir disso, vamos buscar mais conhecimento. É por isso que a Conceito está aqui com esse canal, com o Executores Podcast, para te trazer conteúdo relevante, conteúdo direto do dia a dia dos negócios, dia a dia de empreendedores que estão fazendo as coisas acontecerem. Quero agradecer a nossa audiência que nos acompanhou até aqui. Se fez sentido para você, curte aí esse episódio, compartilha, se inscreve já no nosso canal e traga dúvidas, traga insumos, traga temas que para você eventualmente sejam relevantes que você queira cuidar no dia a dia do seu negócio. Quero deixar então meu abraço ao Renato, ao Paulo, obrigado mais uma vez por esse super episódio. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais, gente. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.